Aí, se eu parar, eu tô perdendo tempo. Ah, claro. Ah, eu vou parar pra meditar. Nossa, eu vou parar pra ter um tempo de solitude. Meu Deus, eu podia ter lavado uma louça, ter estendido uma roupa, né, ter mandado 5 e-mails. A gente tem isso de, meu Deus, vou parar, vou perder tempo. Mas tempo investido com Deus não é perda. Se eu não parar pra ter o meu momento de solitude, se eu não parar pra meditar, como que eu vou ouvir a Deus? Estamos aqui para mais um episódio de Cá Entre Nós. A nossa convidada é a Aline Schneider. Muito obrigada por ter vindo. Você é maravilhosa. Imagina. Fala um pouquinho sobre você. Falando sobre mim. Aline por Aline. Difícil, né? É mãe, esposa, estudiosa da Bíblia, pedagoga, teóloga, missionária. Não, pera, você é pedagoga? Filha de pastor. Gente, que bênção. Como é Por aí bom vai. ter pedagogos. Ótimo, maravilha. Já queria, antes de a gente começar a falar sobre essa mulher emblemática da Bíblia, nós vamos falar sobre Débora. Antes de começar, para a gente extrair todas as pérolas de sabedoria dessa pessoa aqui, Jesus. nós estamos com o apoio do Marco. Marco, fala oi aí. Oi! E aí, Marco, só para te avisar que o café acabou. Mal começou. o podcast. Na verdade, ele é cenográfico, viu? Ah, Não era pra você contar, já estragou tudo já. Ai, meu Deus, não. Ah, sem café, então. Água não é Pula. cenográfica. De Tchim, tchim. verdade, gente. Tchim aqui. Ai, que delícia. Muito bem. Antes da gente mergulhar nesse mundo maravilhoso que é a palavra de Deus e Débora, você sabia que a palavra profeta e profetiza aparece mais de 50 vezes na Bíblia? Mais de 50. Marco, você pode ir contando para a gente a quantidade de palavras que aparecem profeta e profetiza? Aí, no final, ele conta para nós. Ele vai ficar lá na Bíblia destrinchando para não nos atrapalhar, para a gente conversar. Tá bom? Nada de procurar no Google. É mesmo, não é para dar um Google. No final desse episódio, o Marco, o compromisso que ele tem de vasculhar a Bíblia e dizer quantas vezes a palavra profeta e profetiza aparece. Eu vou ler a Bíblia toda durante o podcast e falo pra vocês no final, tá bom? Ótimo. Ai, tá vendo como gosto de gente crente, vaso de barro esse. Vamos lá. Vamos. Pensando um pouquinho sobre Débora. Contextualiza, em que cenário histórico Débora aparece na Bíblia? Débora, ela é incrível, né? Como muitos personagens da Bíblia e muitas mulheres da Bíblia, mas ela tem um diferencial. Ela é única. Ela é a única mulher juíza da Bíblia, mencionada na Bíblia. E isso, por si só, já seria maravilhoso, né? E você me pergunta, Aline, o que é ser juíza na Bíblia, né? Tipo, e aí? Os juízes da Bíblia, eles eram personagens responsáveis por colocar ordem na casa. O povo de Israel não tinha uma liderança ali fixa nessa época, né? Eles já estavam organizados ali como as tribos, como nação, mas eles não tinham uma liderança como um rei, por exemplo, que governava todos. Então, os juízes foram pessoas que Deus separou para ajudar o povo espiritualmente, politicamente, legislar sobre os problemas do povo. Então, a Débora, ela é a única mulher que é colocada na Bíblia como juíza, como esse personagem, né, responsável por organizar os relacionamentos, as questões de terra, questões políticas, cidades. Então, pense quão sábia era essa mulher, né? Sim, fiquei pensando um pouquinho dentro de casa, né? Porque aí ela legisla sobre toda Israel e ainda tem a incumbência de organizar e vivenciar dentro da sua casa um ambiente de plenitude ali. Porque eu fico pensando, ela está legislando sobre toda a nação. Também não foi algo que ela planejou, né? Então. Ela foi separada por Deus para isso, né? É interessante que, assim, até você falou de casa, isso é muito interessante, porque a Bíblia fala que ela era esposa de Lapidote, ou seja, ela era, com certeza, dona de casa também. Ela tinha suas responsabilidades, né? A Bíblia vai dizer, em Juízes 4, que ela ficava embaixo da palmeira, mas ela não ficava lá o dia inteiro debaixo da palmeira fazendo nada, só conversando, né? Ia ser legal, né? A gente ter um tempo Tinha ali só uma nosso loucinha para lavar, uma comida para fazer. E mais, ela não era só juíza, ela era profetisa. Profetiza, nós temos outras na Bíblia, mas são poucas também. Ela está nesse nicho bem restrito aí de mulheres diferentes da Bíblia, sabe? Não, mas ela é muito específica, né? O Muito. tema é muito específico. Porque era um cenário extremamente de guerra. Isso. Os assírios vinham com toda a força do mundo contra eles. Cananeus. 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 Eu achei que eram os assírios. Não, com Débora era os cananeus. 20 anos, daqui quando Juízes vai colocar a Débora no cenário da Bíblia, eles já estavam sofrendo há 20 anos nas mãos dos cananeus. Ah, tá. Lembra os cananeus que Deus deu a ordem para eles chegarem na Terra Prometida e exterminar tudo? E eles não exterminaram? E o comandante era Cícera, então. Acertei? Císera, isso. Ah. Císera era o comandante do rei.
Tá. E ele estava ali a serviço, né, dos cananeus e oprimindo Israel por 20 anos. Débora trabalhando ali como juíza com os problemas internos, mas eles tinham os problemas externos que eram muito maiores, né? Então, pelo descumprimento deles, da ordem inicial de tomar conta da terra, né? Porque a promessa era que eles tomassem conta e destruíssem todos os inimigos, eles não destruíram. Aí o que acontece? O inimigo se fortaleceu e veio contra eles. Só que esse não era o único problema. Israel tem um problema muito grande que é mostrado em Juízes, que eles viviam um tempo bem com Deus, se aproximavam de Deus, oravam, Deus escutava, daí Deus levantava um juiz, uma pessoa que era temente ao Senhor e tal, como é o caso aqui de Débora, já tinham tido pelo menos 3 juízes antes dela, assim que tinham executado esse papel, só que daí o juiz morria, o povo descambelhava. Ia lá e pecava e levantava altares para outros deuses, que era o que mais Deus abominava, né? A gente vê isso muito claro em Moisés. Tipo, não pode adorar outros deuses, não pode fazer imagem de escultura. E acontecia exatamente isso. Deus permitia, então, que viesse um povo para mostrar para eles o caminho certo. É quase aqui, como se fosse um gancho, né? Ah, tá isso. aqui. Vamos chamar atenção? Aí entendi. permitia, o que acontece? Permitia que o povo lembrasse que eles tinham um Deus, né? Então, aqui, na época de Débora, é 20 anos. Imagina 20 anos a sua nação sofrendo, perdendo colheitas, perdendo animais, perdendo filhos na guerra, esposos. Enfim, era um cenário caótico, né? Se a gente trouxer para o nosso cenário atual, então, Débora é justamente esse movimento de política, então. Ela está num ambiente totalmente orquestrado por Deus e que o povo o tempo todo fica buscando novas autoridades ou para si mesmo, para se governar. É isso? Colocando exatamente as suas necessidades, né? Porque quando a gente vai olhar a idolatria é tudo aquilo que coloca alguma coisa no lugar de Deus. Entendi. Então, sempre... E isso para nós hoje, né? Se a gente for olhar, por exemplo, várias coisas hoje podem ser idolatria na nossa vida. No caso de Israel, a gente pensa em idolatria só imagens, né? Eu não tenho um altar na minha casa. Mas que coisas podem ser o altar no meu coração? Então, no caso aqui dessa época do povo, eles colocavam a esperança, a expectativa em outras coisas que não era Deus, em outros deuses. Por exemplo, eles precisavam de colheitas, viviam, né, de agricultura. Então, eles ofereciam sacrifícios para deuses que eram reconhecidamente, deuses da fertilidade, coisas assim. Então, se afastavam de Deus, sendo que Deus tinha promessa de prosperidade, promessa de fertilidade, promessa de colheitas fartas. E eles... Sim, e tudo se esqueciam, influência, né? Dos Com povos certeza. que estavam em volta. Iam se casando, recebendo, às vezes, até mesmo pessoas na sua casa que influenciavam eles negativamente. Entendi. Tipo, tá passando por esse problema, sei uma coisa incrível para fazer. Que era diferente do que Deus tinha dito, né? Então, o papel de Débora neste cenário foi fundamental. Sim. Né? Se a gente parar para pensar tanto na forma micro, que é dentro do lar, dentro da casa, quanto legislando, então o papel dela foi fundamental. Eu acho que é mudança de rota aqui. Sim, e um diferencial é que, assim, eu estudando sobre ela, uma coisa que me chamou muita atenção, e Deus falou muito comigo, é sobre influência. Para ser um juiz, era necessário que a pessoa externasse, né, alguma coisa que chamasse a atenção dos outros. Eles precisavam reconhecer nessa pessoa uma pessoa que fosse forte, que fosse justa, porque o juiz tem essa questão, né, de olhar as partes, ver o problema, ver quem está certo, quem está errado, ou o que pode fazer para apaziguar, para conciliar. Então, ela era uma mulher influente, uma pessoa influente. Influente e equilibrada, né? Exatamente, tinha essa visão dos acontecimentos. E a política, você comentou, né, a questão política, a política, nessa época de Israel, ela está muito ligada à espiritualidade, não tinha essa divisão. Deus, ele tinha uma visão única sobre o seu povo. E um chamado único que se desenvolvia em diversas esferas. Então, assim, e Débora, a gente percebe que ela é temente a Deus. O texto fala que ela era juíza e profetiza. Ou seja, o seu trabalho não estava desconectado da sua relação com Deus. Sua essência, né? Com o seu dom. Então, não é... Se a gente for trazer para nós hoje, quais são os nossos dons? Porque a gente pensa, não, os meus dons é só para a igreja. E aí lá no meu trabalho, tipo as minhas aptidões naturais. Não existe isso. Deus, os meus dons, eles se manifestam em todos os lugares que eu estou.
Entendi. Então, dentro desse movimento aí de Débora, né? Tem uma pergunta para fazer para você, que é uma pergunta... Tá, vou trazer para o dia de hoje, porque assim, eu fico pensando, né? Como ter este equilíbrio, como é que eu me inspiro em Débora? Porque assim, você está falando aí realmente, para legislar sobre um povo que estava sendo oprimido por 20 anos, ainda ter o controle da sua própria casa, ter tempo para ficar lá na palmeira, além de equilibrada, ela era extremamente organizada, né? Sim. Plena, leve, coisa que é uma necessidade das mulheres dos tempos atuais. Deus é o diferencial. Ah, Tanto é que, assim, a história dela, a gente tem ali o relato do texto, fala, ai, Débora, juíza, profetiza e tal, aí fala do tempo que estava sofrendo, mas aí já insere a questão da profecia. Que ela chama Baraque, o povo está sofrendo 20 anos, beleza, né, ali com os cananeus, e ela chama Baraque, beleza, né, para problema deles, estava ali problema pecando, deles. Deus, né, derramou o seu juízo. É, O achei que legal, acontece? Deus dá uma palavra de livramento para ela. E aí ela chama, Baraque, vem cá, recolhe aí 10 mil homens e vai contra Císera, porque Deus vai te dar a vitória. Cara, a melhor coisa é você pensar assim, eu vou contra um problema, contra uma dificuldade, mas eu já tenho a garantia de que vai dar certo. Sim. Era isso. Ela não ia solta, né? A gente anda meio solta, é justamente isso. A importância desses estudos bíblicos sobre mulheres da Bíblia é justamente essa inspiração. Porque, é sério, a gente acorda e solta, e sai andando. Tá indo pro trabalho? Você tá indo para a faculdade? Você tá indo solta? Você consultou o Senhor? Uma vibe Isso. mais ou menos essa. A pessoa Por isso que eu falo, é Deus. Sim. É ali, é a sua intimidade com Deus. Então, Deus disse para ela, vai, chama. Só que Baraque, ele obedece, né? Ele fala assim, tudo bem, Débora, eu acredito em você. Ele via, com certeza, os frutos, né? Das profecias que ela já tinha dado, do serviço que ela prestava ao povo. Ele fala, mas eu só vou se você for comigo. E ela não pensa duas vezes, ela falou, tudo bem. Só que assim, Deus dá ali ele fala, tudo bem, mas a vitória não vai ser pelas suas mãos, viu, Baraque? Vai ser pela mão de uma mulher. Quando a gente olha essa parte do texto, a gente pensa que qual vai ser a mulher por qual virá a vitória? Automaticamente eu penso, vai ser Débora mesmo, ela vai entrar, Só que não. meter o pé na porta, vem aqui que eu vou derrubar tudinho aqui. Exato. Achei que era ela. E não. Na guerra, a gente vê que ela não tem um papel na guerra, a não ser o arauto ali de Deus da vitória, né? A gente não vê Débora segurando a espada, Débora indo na batalha, mas ela é a pessoa para a qual Deus disse, pode ir que eu tô com vocês. Não, tem outro aprendizado então nisso, né? Porque às vezes a gente se instrumenta toda pra guerra e nem é pra gente pôr a mão. Exato. É só pra gente confiar na palavra. Entendi. Só que para confiar na palavra, eu preciso conhecer a palavra. Ah, sim. Cá entre nós aqui, só tá nós duas aqui, várias pessoas que estão nos assistindo. Só tem nós aqui. Dá uma bebidinha de água aqui, porque café cenográfico. Só entre nós aqui mesmo. Cara, como é difícil a mulher soltar a mão do controle. Por que a gente tem essa necessidade enlouquecida de querer ir, querer fazer, acontecer? A gente adoece, a gente não cumpre o propósito de Deus pra gente. A gente acaba se degladiando com situações que nem a nossa. Eu penso... E aí é um posicionamento que dentro daquilo que eu vejo na Bíblia, que nos falta confiança em Deus. Porque a gente fala muito em confiança. Até qualquer pessoa fala, ai, não confio em Deus, não vou fazer tal coisa, não. É que Deus ajude, ai, graças a Deus. A gente fala muito. Mas o confiar aqui é ir para a batalha. Por que Débora não pestaneja para ir para a batalha? Porque ela sabia como seria o final. Ela nem pestanejou mesmo. Porque assim, ela não era uma guerreira. Ela era uma juíza. Ela era uma profetisa, alguém que trabalhava com palavras, trabalhava ali com discurso, trabalhava com oratória. Ela não estava acostumada a pegar na espada. Mas por que ela aceita ir? Porque ela confiou na palavra que Deus deu para ela. E o confiar, ele se manifesta na prática. Então, às vezes, a gente, não, eu vou fazer tal coisa, eu confio em Deus. Aí chega na hora, a gente morre de medo, desequilibra ou passa mal. Enfim, um monte de coisa que pode acontecer, ou de a gente desiste. Ah, não, mas não foi Deus que disse? Que confiança é essa, né? Que palavra é essa? Não chega no campo da confiança. Exatamente. Então, assim, aqui a Débora, ela é a demonstração de uma confiança verdadeira em Deus. Entendi. Segura, sabe? A confiança em Deus é essa segurança de que se Deus disse, vai acontecer. Sim, pleníssima. Eu acho a Débora, dentre outras mulheres da Bíblia, eu acho essa uma das mais equilibradas, centradas e plenas. Num cenário caótico. Sim. E quantas mulheres hoje que estão nos assistindo, estão indo para o trabalho,
sei lá, tá indo pra faculdade, ou só acordou, vai cuidar das crianças, pô, as crianças não estão pra escola, aí arruma mochila, arruma bolsa. Aí faz... A gente está no meio de uma sociedade que nos impulsiona para o caos. Quanto mais coisas você fizer... Faz. Quanto mais demandas você tiver, mais mulher incrível você é. É uma mentira isso. Isso é uma mentira, porque te adoece, te desmotiva e te tira do propósito. Porque ela tinha um propósito estabelecido. Sim, Deus tinha uma missão. Ela entendeu a missão. A missão dela era ser o quê? Juíza, prestar um serviço para o povo. Sim. Porque o ser juíza era algo que ela fazia pelas pessoas. Né? E o profetizar tem muito dessa essência do relacionamento dela com Deus, né? Porque para ela poder ouvir a Deus, ela precisava estar ali como um canal aberto para aquilo que Deus falava. Lembrando que era num tempo em que as pessoas estavam desviadas. O seu povo estava desviado. Por isso que eles estavam sofrendo há 20 anos. Marco, era um né? diferencial. Sim. Ela não é só, ai, nossa, única juíza, ai, nossa, uma profetisa. Ela era uma pessoa que buscava Deus no meio de um monte de gente que não buscava. Vou aproveitar isso aí, principalmente no cenário corporativo, né? Você tem um cargo de liderança, de potência, você é eloquente, você argumenta bem, e normalmente as pessoas que estão à sua volta não professam boa parte do que você entende, daquilo que você acredita como fé. E se estabelecer, apesar de, também é algo que eu acho sensacional na vida de Débora. Não negociar. Exato. Ela não negociou, por exemplo, diante dali do... Eu não vou colocar medo de Baraque, mas assim, tipo, a dependência dele, de estar com ela, né? Porque ela era profetisa, ela era representante de Deus ali diante do povo. Então eu entendo ele querer ela até diante dos soldados, né? Olha, Deus falou com ela e ela está aqui conosco, porque ela confia na palavra de Deus. Beleza, até aí. O meu problema não é com ele. É só ela que estava confiando naquela época, será? Mas era uma das poucas, viu? Era uma das poucas, Não, com porque- certeza. não. Baraque, ele é um homem de fé, tanto é que Hebreus vai falar isso, né? Que ele foi reconhecido como um homem de fé, porque ele acreditou na palavra, né, que Deus tinha dado a ela. Ele recolhe os 100 mil homens. E é interessante que assim, ele vai contra Císera, e Císera, ele não era só um comandante muito uau, assim, sabe? De estilo 300 de Esparta, não. A Bíblia vai dizer que ele tinha mais de 1000 carros de guerra que eram feitos de ferro. Isso era muito evoluído para a época. Belicamente falando, eles eram, assim, possíveis de vencer. E ele vai com homens contra carros de guerra feitos de ferro. E é justamente isso, né? Então, quando o Senhor nos convida e nos chama para uma batalha, é justamente aquelas batalhas que a gente não vai conseguir vencer sem Ele. Isso, porque não é na nossa força. É na força da promessa, é na força da palavra, é na força do dom, é na força daquilo que Deus ministrou pra gente. E isso é bom porque lembra a gente do nosso lugar. Porque a gente precisa se estabelecer no nosso lugar. O nosso lugar é de dependência. Débora estava no lugar de dependência. Dependência da palavra, dependência daquilo que Deus tinha dito. Baraque também, na dependência da profecia que Deus tinha dado a ela. Quando a gente está no lugar certo, que é de depender de Deus, de confiar em Deus, aí sim a promessa realiza. Mulher, mas você sabe, né? A gente precisa justamente desses momentos de conversar mesmo sobre esse assunto, cá entre nós mesmo. Porque é uma demanda assim que sufoca a mulher atual a ponto dela não entender nem o seu lugar diante de Deus, aquilo que Ele espera dela, o seu propósito em si, né? A gente, mulher, tem um problema, assim, de pensar que se eu parar, eu tô perdendo tempo. Claro. Eu vou parar pra meditar. Nossa, eu vou parar pra ter um tempo de solitude. Meu Deus, eu podia ter lavado uma louça, ter estendido uma roupa, né, ter mandado 5 e-mails. A gente tem isso de, meu Deus, vou parar, vou perder tempo. Mas tempo investido com Deus não é perda. Porque isso me garante a vitória. E que vitória? A vitória da profecia que eu recebi do Senhor. Se eu não parar para meditar, se eu não parar para ter o meu momento de solitude, se eu não parar para meditar, como que eu vou ouvir a Deus? Eu não paro para ler a palavra. Como que a gente escuta o Senhor? Verdade. Então não é perda, é ganho. Só que a gente precisa ressignificar isso dentro da gente. A gente precisa trabalhar, porque no nosso tempo, parar é desperdício. Parar é desperdício. Sim, o relógio está contando contra você. A sensação que dá é que tem alguém te empurrando. Isso. Vai, minha filha, vai, minha filha. Você é só dona de casa, já vi várias vezes isso. Você é só dona de casa, você só cuida dos meninos. Gente, como se fosse só. Como se fosse um serviço simples, não, fácil, é simples, que qualquer só, um de faça. boa. Você tá de boa lá na tua casa, linda e bela, sem fazer nada, com milhões de afazeres, milhares de tarefas fora. Toda a demanda emocional, espiritual e física que tem sobre estar em casa, sobre viver em casa. Aí a mulher trabalha fora. E mais as tentações.
que era um dos... Eu penso assim, ó, no lugar de Débora, nós estaríamos tão tentados a ceder às pressões da volta. Quais eram as pressões do meio? Ceder a outros deuses. Total, Deus já tinha se esquecido deles há 20 anos. Então, assim, por que eu viria acreditar se faz 20 anos que Deus nos largou aqui nas mãos dos cananeus? Mas Débora, ela para e ela se põe ali diante de Deus, né? Ela está diante de Deus fazendo o serviço de Deus, mesmo que a maioria das pessoas não acreditem mais em Deus, a maioria das pessoas não confiem mais em Deus. Tinham, sim, alguns, como Baraque, por exemplo, né? Mas a maioria estava amedrontada, a maioria estava clamando para outros deuses. E esse é o nosso tempo. O tempo onde a gente é tentado a colocar nossa esperança em outras coisas. Né? A esperança no que está dando certo. Está dando certo para você, então eu vou fazer também. Mas será que Deus quer que eu faça a mesma coisa que você? Porque essa é a direção dele para você. E eu acho interessante que Hebreus vai falar que nós somos rodeados por embaraços. Embaraços não são pecados. São coisas que não são pecaminosas, tipo celular, redes sociais, internet, uma série, um filme. Nada disso é pecado. Mas pode ser um embaraço, porque a gente não tem problema de ficar 40 minutos assistindo uma série, um episódio. Vou botar aqui como se a gente assistisse só um episódio, tá? Tá Bom, você assiste só um episódio. um por dia. O Marco Mas maratona. a gente para 40 minutos de solitude para ouvir o Senhor? Não, a gente não para. A gente não Se para. parar 10, assim, já tem que ganhar uma medalha. Nossa, e de joelho, então? Ô, minha irmã, você tá orando de joelhos? Aí, não, mas eu tô lavando a louça e eu tô orando. Mas você para, sei lá, 5 minutos para estar só você e Deus. Nossa. Sabe? Silenciar as nossas vozes, as vozes da nossa cabeça, as vozes do meio para ouvir a Deus. Sim. Sabe? Pegar um versículo lá, só um... Ah, não, mas eu tô no meu plano bíblico. Tem que ser 3 capítulos. Não, aquele versículo chamou essa atenção. Parei 5 minutos para ouvir o Senhor naquele texto. Mas eu vou fazer uma brincadeira com você. Se a gente parar aqui agora o podcast... Assim, fica parada. De verdade, as pessoas que estão em volta, quem está nos assistindo, vai Já sentir dá um incômodo, não é? Com certeza. Ah, por que está parado? Aconteceu o quê, né? O que aconteceu? Vai, produz, fala, vai, avança. Exato. Não é essa sensação? É igual micro-ondas. Quem aqui já acelerou o micro-ondas? Oh, meu Deus, vamos, acelera. Quem nunca acelerou o micro-ondas? Quem nunca? O trânsito está parado, não tem o que você fazer. Mas a sua mente... Passa por cima. Não Aí, tem. vou voar. Uma vez, vou contar uma coisa interessante. Uma professora, ela fez um plano para chegar na escola. E ela olhou no Uber e tinha um helicóptero. Ela viu o tempo, mas não viu o veículo. E aí ela clicou. Meu Deus, imagina o preço dessa corrida. Então, quando ela viu o valor da corrida, ela falou, meu Deus do céu, é o preço que às vezes a gente paga por querer acelerar as coisas, por exemplo. No Uber, ela fez isso e ela colocou no helicóptero. Quando ela viu o preço... Imagina. E primeiro, ela não estava no lugar onde tinha ele ponto. Não Sim. estava. Só que ela queria acelerar o processo tanto a ponto de pensar na possibilidade de avançar de helicóptero. Ela estava em São Miguel Paulista. Imagina, que helicóptero. Gente, aonde? Sim, mas a gente faz isso. E Débora nos ensina um pouco sobre isso, Exato. né? Sobre... E o interessante, eu falei isso 20 vezes, mas é porque tem muita coisa eu quero interessante. ver, É uma vai. história... É 2 capítulos aqui, mas tem inúmeras lições. Inclusive, já fiz várias pregações, viu, igreja? Fica preparada aí, que já temos várias pregações aqui, separadas. Mas eu falei que foram 20 anos de opressão, certo? Sim. Deus deu uma palavra para Débora, porque Aham. Débora estava ali conectada com Deus. Débora chamou Baraque, que também estava ali conectado com Deus. Ele obedece, Débora vai junto com ele. Sabe o que acontece? Eles ganham uma batalha. Porque Deus tinha falado, não era para ser nenhuma surpresa, né? Eles ganham. E eles ganham extraordinariamente. Eles não precisam guerrear contra os carros de ferro, porque a Bíblia vai dizer que entre o próprio exército dos cananeus, eles se bagunçaram todo lá e... Aí Deus faz isso. Deus Né? bagunça tudo. Inúmeras vezes a gente vê, e no livro de Juízes, muitas vezes mesmo. E aí, depois disso, foram 40 anos de paz. Então, é muito ruim a gente sofrer 20 anos, né? Mas, às vezes, é a maneira de Deus chamar a nossa atenção. Ah, verdade. Mas Deus tem o dobro de bênção pra gente. Amém, é Né? verdade. Então, não importa, mas eu estou vivendo há tanto tempo clamando por um motivo, às vezes sofrendo por alguma questão que ainda não está resolvida, uma promessa que ainda não foi alcançada. Não se preocupe, o que é de Deus, ele é muito mais superior.
Então aqui, Débora não tinha como saber quanto tempo eles iam ficar em paz, porque o povo podia muito bem depois se desviar na próxima semana, né? Sim. Que Israel tinha essa capacidade. Essa inclinação. Ó, Deus tá falando com você aí, amém? Viu? Você viu Fica Deus ligada. falando com você aí? Ó, tem tempo de Amém. paz. Deus tá falando comigo. Tá falando, você tá Agora eu tô entendendo, entendeu? Lá em casa eu tenho uma juíza e eu não sou maluco de desobedecer essa juíza para o cumprimento da promessa do Senhor, Olha entendeu? só que benção, Exato. Marco. Ó, Deus tá falando com o Marco ali. Viu? Que bom. Fiquei feliz, hein? Gostei de saber. E Deus tá falando com você aí, tá falando com você. Agora, cá entre nós. Bate bola, hein? Vamos. Vamos Ai, ver Débora. Eu quero trazer Débora para os dias de hoje. Débora aqui. Débora. Eu vou falar. 2024. 2024. Se Débora estivesse aqui. Porque a gente precisa inspirar, a gente precisa vivenciar essa mulher no dia de hoje. Você trouxe informações riquíssimas sobre essa mulher. Nos deu um panorama sobre tudo o que a gente aprende com Deus através das experiências dessa Sim. mulher. Né? Tem outras incríveis e Débora também não podia ficar fora. Então, bate bola. Débora, no cenário de 2024, usaria cardigan ou blazer? Cardigan. Rosa ou roxo? Roxo. Acessórios. Ela usaria anéis ou correntes? Anéis. Tá, então a gente está vendo uma mulher de blazer, uns tons meio roxos, assim, um pouco mais Força. sóbrio. O roxo transmite uma força. Liderança, Tá, autoridade. Legal. Ela usaria o quê? Um escarpão ou mocassim fechado? Como tava debaixo da palmeira, esse cara seria difícil. Caramba! Meu, já pensou que elegância aquela mulher debaixo da palmeira de escarpão? E ela indo pra guerra? Que Então, chique. é um cenário mais prático. Um mocassim, então. É. Um mocassim, ok. Maquiagem. Ela usaria um tom mais nude neutro ou ela extravasaria num batomzão vermelho para todo mundo ver? Não, acho que um nude. Ela tinha essa coisa clássica de ser um ponto de equilíbrio. Então, não é atrair pra si, é atrair pra Deus, que era por quem ela legislava, por de quem ela profetizava. Tá, então, ela a glória é pra ele. Ela não queria chamar toda Ela é essa usada, atenção. mas a glória é dele. Entendi. Deu para ver um pouco de poder, um pouco de Isso. força. Mas é investido. Isso é incrível em Deus. Os seus dons, as suas peculiaridades, é investimento de Deus. Mas não para que eu seja a poderosa, mas para que o poder dele seja visto naquilo que eu tenho de bom, naquilo que eu tenho de destaque, naquilo que eu tenho de diferencial. Nossa, que delícia, Aline. Amei conversar com você. Amei demais. Também. E, e Marco, quantas vezes aparece profetiza aí, profeta na Bíblia? Vamos ver. Olha, desculpa, eu fiquei tão entretido no assunto que não deu tempo de eu ler a Bíblia toda. Mas eu aprendi muita coisa, viu? Aprendi muita coisa. Agora eu vejo porque que minha esposa se incomoda muito quando eu digo que eu tô na caixinha do nada. Porque ela nunca consegue ficar na caixinha do nada, né, Nai? Então é isso, né? Vamos arrumar uma caixinha para ela? Para ela conseguir ficar no nada lá? Prende na caixinha. Às vezes gente- a gente precisa se prender na caixinha, né? Ah, tá. Tem que prender ela na caixinha? O Marco? Não, isso, por favor, Não, homens não Marco, façam não prenda a sua esposa na caixinha. Não é isso, né? Não. A gente que precisa, né, ter entrar na essa caixinha. caixinha pra parar. Não precisa ser, não faço nunca. Aí, a partir de hoje, eu vou parar 1 hora. Não vai conseguir. É não. 5 minutos, é 10 minutos, 15 minutos. É progressivo. Até chegar um momento que a presença de Deus ela vai fluir tanto que a gente não vai querer sair da caixinha. Ai, que lindo. E outra, né? Descansar em Deus não é como dormir no culto. Não. Então tem todo um propósito. A gente tem né? A gente não deita Não pra dormir no mesmo. culto, tô descansando no Senhor Não. aqui, não. Né? Tem um propósito, objetivo. Com certeza. Ai, muito obrigada, Aline. Eu amei. Imagina. Você tá ouvindo Prazer. da onde? Um Ai, desafio. Vai ter comentário? Será que dá para o pessoal comentar nisso aqui? Dá, né? Ai, você Manda aí, gente. você tá ouvindo que hora? Você tá fazendo o quê? Você parou para ouvir? Eu já te desafio, assim como Débora, parar para ouvir esse podcast. Não, tô lavando, tô correndo, tô no carro, Para. Dá uma paradinha. No acostamento, será? Eu não sei. Se Deus te chamar para o acostamento, vá. Dá uma paradinha. Ouça Deus, se aproxime dele. Se conecte aí com o seu propósito, assim como Débora. Que seja aí um canal, um diferencial. Coloca nos comentários, você está fazendo o quê? Você está ouvindo esse podcast fazendo o quê? Eu estou aqui. Da próxima vez vai ter café, eu prometo. Por favor, só volto com café. Ai, tá vendo, Marco? A Aline só vai voltar se tiver café. Vai ter que ser café e café De especial. verdade. Muito obrigado, Imagina. Aline. Esse cá entre prazer. nós foi uma delícia com você. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Estamos aí.
Vamos chamar ela para falar mais sobre Débora? Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa. Débora e tantas outras coisas. Né? Ai, que delícia! E assim nós encerramos este podcast. E eu quero agradecer a audiência de vocês. Compartilha, manda para mais pessoas. Ah, tem tanta gente precisando vir. Tanta gente precisando ainda desse momento de paz, de tranquilidade, aprender de Deus e viver e vivenciar experiências incríveis, porque a vida é uma guerra. E o Senhor, Ele está no controle de tudo, Ele que manda em tudo, e Ele tem vitória. E Amém? paz. Amém. Amém. Marco, eu te chamo de quê? De Marco, né? Marco. Mas ele... tá. Pode ser de Celso Portiolli. Aline, para de bater aí. Então, tentando fazer todos os tiques antes. Vaso de terra. Várias figurinhas no WhatsApp. É isso que ele queria? Figurinhas no WhatsApp. Um Vaso pack de inteiro. terra. Eu faço assim, não? Um site? É, desse jeito ficou legal. Assim? Ah, ficou legal. Ah, tá.